Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de outubro de 2024, uma sexta-feira, dia bonito. Eu continuo encasquetado aqui porque ontem o meu celular passou o dia inteiro dizendo que ia chover e não choveu. Inclusive, estava no amigo meu ontem lá e conversando sobre isso com ele, uma réstia de sol assim na porta e o celular apontando aquela chuva não veio. E hoje eu sei não, diz que é chuva, mas tô enxergando um sol ali fora. Talvez meus olhos me enganem, mas eu acho que não, acho que não vai chover mesmo. Esses sites de previsão de chuva aqui estão me dando uma canseira. Mas espero que estejam todos bem. Como dizem o pessoal aí, sextou, né? E vamos compartilhar uma palavra para aquecer o seu coração e aumentar a sua fé e a minha, né? E a palavra que nós vamos ler hoje está lá em Atos 12, tá? Começa assim: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor com ele. Beleza. Então, nosso Pedro estava preso. Muita gente acha que seguir a Jesus é fácil. Que seguir a Jesus implica para as meninas em achar um príncipe do cavalo branco na igreja. Para os piá implica em comprar um Audi incrementado. Para outros, montar uma empresa e ser bem sucedido. Para outros, ainda lidar com ações e ficar rico. E vamos dizer que a liderança da igreja dá um péssimo exemplo a respeito disso aí, porque ficam incentivando o povo a essas coisas. E isso tudo é muito bom. Mas o cristianismo, ele não promete nada disso, né? Vejam aqui lá no começo, ó. Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E o nosso Pedro aqui estava na cadeia, vigiado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, né? E Herodes pretendia matar Pedro, então logo passasse a Páscoa. Essa era a recompensa dos que serviam a Jesus nesse mundo, né? Lembra que ele falou para o Paulo? Importa que ele entenda o quanto que ele tem que sofrer pelo meu nome. A nossa recompensa não é daqui. Lógico que a gente pode viver bem hoje, o mundo mudou muito, né? E a gente pode viver bem hoje, a gente tem liberdade de professar a nossa fé. Veja, o pessoal reclama de hoje que o mundo está esquisito, mas você pode parar e conversar sobre Jesus com qualquer pessoa na rua. Se a pessoa vai aceitar ou não é outra coisa, mas você tem essa liberdade de falar com qualquer um, né? Então, o legal aqui é o seguinte: a gente observar em primeiro lugar que seguir a Jesus nunca foi fácil. E é uma coisa que a gente tem que entender com o coração, entender que não há outro caminho e que isso é o que vai trazer salvação para as nossas almas e um bom caminho para as nossas famílias. Mas o legal aqui é o seguinte: então nosso Pedrão estava lá preso e a igreja continuava a orar com fervor por ele. Tá? Hoje vocês veem espetáculos nas igrejas, né? Muito batuque, 1h30 de louvor, algumas coisas assim, né? Os coaches lá se fantasiando e tal, e festa disso, e festa daquilo, e coisa. E então, mas a gente vê pelo exemplo aqui da igreja antiga que o importante mesmo era a oração, como a gente fala aqui nos nossos videozinhos, né? A oração e o louvor que movem o coração de Deus. E a igreja continuava a orar com fervor pelo Pedro, né? E é legal de ver aqui como que as coisas sobrenaturais daí acontecem, como a oração desencadeia o sobrenatural de Deus.
que o anjo chegou lá e tocou no ombro do Pedro e falou, ó, levante depressa, as correntes caíram da mão dele e saíram pela porta e tal. É interessante. E o próprio Pedro, aqui ó, diz no versículo 9, Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Estava difícil de acreditar. E a moça que abriu a porta da casa onde ele foi, depois os irmãos estavam orando, também pensou que era uma visão. E os outros pensaram que era o anjo do Pedro, e depois que viram que era o Pedro mesmo, né? Que saiu de lá. E vejam o Herodes depois. O Herodes ficou tão brabo com isso que mandou matar os guardas que estavam vigiando, né? E o Herodes logo depois saiu e fez aquele famoso discurso dele, onde o pessoal dizia assim, é voz de um Deus, não é de um homem. E ele aceitou aquela glória como se fosse para ele e morreu comido de bichos. É uma história bem legal aqui no versículo 12, é bem rico de detalhes e serve muito para as nossas vidas hoje. E nessa sexta-feira eu convido você a essa reflexão. Olha, eu gosto de coisa boa, igual a vocês, igual todo mundo, né? Como é que nós vamos conseguir coisas boas? Sei lá, vamos trabalhando aí, se Deus abençoar, trabalhando e orando. E aí a gente vai experimentando as coisas boas. Mas a melhor parte que nós temos é Jesus. A melhor parte que nós temos é a gente poder compartilhar uma palavra dessa. Ler a Bíblia e ela fazer sentido aos nossos corações. A melhor parte que nós temos é pegar um violãozinho, que nem ali vocês estão vendo no canto, e tocar um louvor bem sozinho aqui, ou lá em casa, ou não para dar espetáculo para ninguém, mas para louvar a Deus. Ou orar sozinho tomando banho, ou orar sozinho no teu trabalho, ou orar sozinho no carro enquanto você está viajando a trabalho, a passeio. E sentir que Deus anda com você. Porque percebam uma coisa aqui, a nossa realidade, isso que nós temos como a nossa vida aqui, para quem assistiu Matrix vai entender o que eu estou falando, essa realidade aqui é muito fluida. Uma vez Jesus curou um homem que estava cego e o homem começou a enxergar os outros homens como se fossem árvores. Jesus voltou e deu uma reguladinha. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez num estudo que ele começou a enxergar demais. E se vocês pensarem, voltarem lá para o Adão, né? Como Adão tinha essa habilidade de enxergar no espiritual, e nós não temos. Nós enxergamos aqui, conforme nossos sentidos nos proporcionam. Nós temos frio, calor, sede, fome, sentimos o carinho, sentimos a agressão, essas coisas que nós sentimos porque nós estamos regulados nessa realidade agora. E muito em breve nós vamos sair daqui, você, eu, todo mundo, de um jeito ou de outro. E as coisas, elas estão em volta, elas continuam acontecendo, elas continuam existindo. E o sobrenatural é muito interessante. Hoje, essa história que aconteceu com o Pedro, ela já é mais difícil de acontecer, porque é difícil você ver uma arbitrariedade de alguém ir prender um pastor aqui entre nós por nada, assim, só por estar pregando a palavra de Deus. Em alguns países assim, bem radicais, eles fazem isso ainda, mas aí vocês veem que é legal. Cada circunstância permite um milagre de Deus. Às vezes o milagre está acontecendo na sua vida, está acontecendo na minha vida de uma outra forma. Veja, nós hoje andamos de carro, nós usamos a internet, nós trabalhamos em outras atividades. Pedro não. Pedro estava num lugar onde não tinha luz elétrica, onde era preso numa cadeia lá com chaves, onde ficavam os guardas lá no escurão, iluminando o lugar com tochas. E o rei fazia o que bem entendia, mandava prender, mandava soltar. Era uma outra realidade. A nossa aqui é diferente. Então o sobrenatural que aconteceu com Pedro aquela vez, talvez um anjo não apareça para você para ter tirado uma cadeia, porque senão nunca vai estar preso. Mas talvez ele esteja atuando agora, por ordem de Deus, na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, trazendo uma cura, um refrigério. E a gente tem que estar fazendo isso aqui, ou seja, crendo que isso acontece, sempre orando e pedindo para Deus, e há tempo para observar. Porque quando acontece a coisa boa, a gente tem que agradecer para Deus, em primeiro lugar. Chega a dizer, puxa Senhor, o Senhor me deu isso aqui, que legal, que bom. E esses milagres, eles vão acontecendo na nossa vida. Por isso que é importante entender isso aí. Né? Entender isso aí. Porque Pedro, na hora que ele foi preso, ele estava passando por uma situação totalmente adversa. E a soltura da cadeia por um anjo é uma coisa maravilhosa, gente. Imagine, você ter a honra
de ser ouvido por Deus, e Deus mandar um anjo para te soltar as correntes, tudo. Pô, vamos conversar, né? É uma coisa legal. E às vezes a gente está em dificuldade, exatamente nessa dificuldade é que Deus manda a solução para nós, para a gente ficar feliz e saber que Ele está cuidando de nós, porque essa é a maior honra que pode ter na nossa vida, a gente saber que nós temos um Pai no céu que olha por nós e cuida de nós todos os dias. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja boa ao teu coração, que Deus abençoe a tua casa, é por aí.